Brasília espera com ansiedade a divulgação da lista de políticos citados nas delações da Odebrecht. A Procuradoria-Geral da República enviou 83 inquéritos para o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O ministro vai decidir se investiga ou não os nomes citados e aí poderá retirar o sigilo da lista. Em meio à expectativa, surgem teses sobre um acordão que estaria sendo costurado entre Executivo, Judiciário e Legislativo em nome da governabilidade e da estabilidade institucional da República. Quem analisa esse cenário é a cientista política e professora da UFMG, Elcimara Telles. Bem-vinda, Elcimara. Obrigada pelo convite. Elcimara, o que você acha dessa tese? Qual das teses? A tese da costura de um acordão para, enfim, para livrar os investigados do mundo político. Olha, eu acho, na verdade, sempre achei, independente do modo como vem se processando a Lava Jato, que a Lava Jato teria trazido um resultado muito negativo na política brasileira. Dizem que ela poderia limpar a política brasileira de alguns nomes da corrupção. Eu acho que a coisa não é bem assim. Quando a gente avalia, por exemplo, o caso da Itália, a gente observa que as operações de corrupção envolvendo políticos concentradas basicamente em nomes de políticos, sem correlacionar que a corrupção também ela é feita por empresas que compram esses políticos, gerou um resultado de explosão do sistema partidário italiano e com a consequente eleição do Berlusconi, que é um nome de capital midiático não político. A Lava Jato, a despeito desta operação ter sido iniciada para uma questão de outro naipe, ela andou seguindo aí por várias outras operações infindáveis, inacabáveis, e eu acredito, vou falar do acordo, que ela teve um efeito muito grande de aumento do desencanto com a política por parte dos cidadãos brasileiros. É defensável, em alguma medida, não do modo que está sendo feito, que a Operação Lava Jato recupere o seu papel de um mecanismo, de uma forma de investigar e que não se confunda com a política para não gerar maior caos institucional do que ela já gerou. Você acha que isso é possível? É possível separar essa investigação de fato do andamento da política? Hoje em dia, o modo como foi feita a Lava Jato, o modo como ela se transformou rapidamente em um escândalo político-midiático, faz com que a Operação Lava Jato, a política e a cobertura da mídia sejam uma só coisa. E isso é um problema, deveria se separar o que é a esfera do judiciário, o que é a esfera da investigação e o que é a esfera da política. Hoje o Brasil vive um caos político, um caos institucional. Parte significativa desse caos político é decorrente do modo como a Operação Lava Jato foi feita, muitas vezes passando por cima dos rituais legais, com quebra de sigilos, com grampos também considerados ilegais que eram divulgados. Então houve uma associação muito forte entre divulgação de casos de modo ilegal, ou seja, Operação Lava Jato, cobertura midiática, e se confundiu com a política. E se confundiu tanto, Miriam, que uma presidente acabou sendo afastada, julgada por pedaladas, mas a opinião pública considerava que ela estava no centro da corrupção. Ou seja, toda a política brasileira nos 2 últimos anos, seja o impeachment, seja um golpe, seja a eleição ou não de prefeitos, ela está sendo feita a partir de uma operação jurídica que se tornou política. Então, agora, fazer nós temos aqui Sim, pode concluir. Fazer um acordo para, digamos, retornar a uma normalidade institucional não significa, de novo, politizar os caixas, transformando crimes para um partido e caixa 2 para outros partidos. Então, acho que esse acordo está sendo feito nesse momento porque quadros relevantes do PT já perderam seu capital político e a Operação Lava Jato ela está chegando também aos quadros do governo atual, sustentado pelo PMDB e pelo PSDB. Então, não acredito que é um quadro de normalização institucional. É um quadro, na verdade, quase que para defender ainda o pouco que resta do capital político da coalizão governamental, formada pelo PMDB e pelo PSDB, ainda que o PT tenha sido também um partido que tenha
vivido desvios éticos, até então só os seus quadros foram punidos. Se não foram punidos pela lei, se não estão sendo presos, foram punidos nas notícias. Agora, Silmara, você tem vários atores políticos fazendo esse discurso em relação ao Caixa 2. Por que nós estamos falando de Caixa 2? Porque Caixa 2 virou o foco da questão, já que as denúncias em relação aos envolvidos têm relação com Caixa 2. Né? As delações da Odebrecht, né, falam em Caixa 2 para as campanhas, e esse dinheiro seria ou não seria, a discussão passa muito por aí, se eles têm origem em propina, se não tem origem ou não em propina da Petrobras, enfim. E vários atores políticos, né, inclusive o ministro Gilmar Mendes, que já virou ator político, né, o ministro Gilmar Mendes fala tanto no cenário político que ele virou ator político. Inclusive ele defendendo que não se pode criminalizar o Caixa 2. Ele minimizando a importância do Caixa 2. É por aí que caminha-se a pergunta assim, vai rolar um acordão? Você acha, Vivian, que... A Aécio falou isso, nós tivemos algumas pessoas falando, né? Gilmar falou, e enfim. Eu acredito que um dos indicadores de que nós estamos estamos numa crise política, que é muito maior do que uma crise política que se transformou num caos institucional, é o fato de um ministro, que inclusive é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fazer declarações de fundo político e ser um dos principais orientadores ou coordenadores ou copártice de um acordão. Isso já é um indicador de caos institucional. Um acordo feito a partir de um presidente ou com a presença de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral é o indicador que se trata, na verdade, de uma vontade muito grande de alguns atores, de alguns políticos, de jogarem a confusão para debaixo do tapete. Não é usual numa democracia que o judiciário seja politizado. Não é de bom tom que o judiciário e seus atores se tornem atores políticos. Então, eu acredito que um acordo que vem a partir de um judiciário politizado é um acordo também político que não é para acabar com o caos institucional. Já é caótico que um ator do judiciário faça isso. Eu acho que era para proteger alguns membros do governo, e não só eu acho, como a gente viu que o Jucá foi delatado, Padilha foi delatado, o ex-ministro das Relações Internacionais, José Serra, foi delatado, o atual Aloysio foi delatado, ou seja, nós temos um governo... Moreira Franco, né? Tem parece formado de 6 por ministros, delatados, né? Então, 6 ministros já caíram, um deles porque acusou o Gedel de corrupção, então não é só Caixa 2, não é apenas criminalizar ou não criminalizar. Essas medidas todas que estão sendo tomadas recentemente é para que o governo se blinde de algumas operações, seja a Lava Jato, que é bom lembrar que também tem alguns rituais que eu considero de divulgação, que são pelo menos suspeitos, né? Seja de outras operações que podem surgir. Agora, o problema é o seguinte, o caos institucional nosso, ele começou junto com a Lava Jato e ele se aprofunda cada vez que a Lava Jato aprofunda ainda mais as suas investigações, mas não é criminalizando algumas organizações e transformando as outras, a corrupção de outras em Caixa 2, que vai se resolver o caos institucional nesse país. Acho que é muito mais profundo. E o PSDB nessa história? O PSDB, eu acredito que ele está com vários problemas. Ele tinha um enorme capital político, caso ele continuasse na oposição à presidente Dilma. Eu acredito que ele fez um cálculo extremamente equivocado quando ele passou a apoiar o impeachment, porque o governo da presidente Dilma já estava com problemas, inclusive, na base. Alckmin poderia sair como um candidato mais moderado, como alguém que poderia solucionar uma crise que poderia existir no governo da presidente Dilma, e agora eu acho que o capital político do PSDB também vai se reduzir, tendo em vista que caciques muito importantes dessa organização partidária encontram-se também em suspeita de envolvimento com corrupção ou já investigados. O Aécio, a despeito das ideias que ele possa promover e defender, ele já apareceu em 11 delações. Então, ele é extremamente suspeito. O Alckmin
já apareceu. Então, eu acho E o que João Dória? Como é que, qual que é o papel dele nessa tendo história? em vista o fato de que caciques importantes do PSDB com grande espólio político tendem a também aparecer na Operação Lava Jato, o PSDB terá que apresentar um outro nome e, do meu ponto de vista, esse nome seria o João Dória, porque as eleições de 2018, elas têm algumas características muito semelhantes às características das eleições de 1989, qual seja, alta fragmentação, um número muito grande de partidos em 89 e possivelmente em 2018 vão apresentar candidatos. Eleições que são feitas ambas em período de grandes transformações e, em terceiro lugar, onde o eleitorado deseja bruscas e radicais mudanças na natureza dos próprios políticos, deseja quase que candidatos não políticos. E o Dória tem essas características. De outro lado, nós temos o Lula, que, com a excelente avaliação de governo, boa lembrança de muitos dos seus eleitores em relação aos anos de bonança do governo Lula, capital político ainda que se dissocia muito do PT, apesar do PT estar envolvido também na Operação Lava Jato. Eu acho que as eleições de 89, portanto, serão disputadas sob o signo do desejo da mudança. Lula representa isso para parcelas significativas do eleitorado e o João Dória pode ser aí o candidato antipolítica muito parecido com o Collor, muito baseado no marketing, com o eleitorado, então, iria nesse sentido para os extremos, como foi em 89? Para dois candidatos que representam mudança, que representariam, no caso, Dória o Novo, feito com bastante marketing. Dória se apoia muito no marketing, faz um discurso também muito apolítico. Nesse sentido que ele tem algumas características da campanha do Collor e o contexto de 2018 bastante parecido com o contexto de 89, muito fragmentado. Se o Dória tiver, ou qualquer outro, 15%, pode ir para o segundo turno, porque é provável que a gente tenha aí 10 candidatos. Agora, Lula, será que Lula realmente sobrevive, uma candidatura dele sobrevive até 2018? Ele já responde como réu se não me engano, não sei se são 2 ou 3 processos, não é? E na Lava Jato, as coisas têm andado, a Lava Jato de Curitiba, as coisas têm andado mais rápidas, né? Ele tem processo lá. Isso não inviabilizaria a disputa? E se inviabilizar, quem seria o nome? Nós temos 2 perguntas. Primeiro, se a gente chega até 2018, porque antes de chegarmos até as eleições diretas de 2018, existe também um processo, uma possibilidade de cassação da chapa Dilma Temer. Inclusive, o mesmo Gilmar, que é um jurista e que hoje age como político ao propor um acordo, também diz, em outras ocasiões, que a cassação poderia possibilitar que o Temer disputasse, caso fosse cassado, uma eleição indireta, cujo colégio eleitoral seria formado pelos deputados, o que ainda reduziria mais ainda a legitimidade de um governo que tem reduzidíssima... Só para esclarecer quem está em casa, às vezes as pessoas não sabem, a legislação prevê que, passados os primeiros 2 anos, se uma chapa for cassada, o presidente e o vice forem cassados, nos 2 últimos anos, forma-se um colégio eleitoral, que é o Congresso, para a escolha de um nome, para eleger um nome que será o presidente da República. E Gilmar Mendes sugere que Temer, mesmo cassado na chapa, poderia fazer esse papel, de ser o candidato para ser eleito por via indireta pelo Congresso. Para ser eleito, exatamente. Ou seja, isso tudo eu acredito que pode gerar ainda menor legitimidade por parte do sistema político em geral. Num quadro de baixa legitimidade, de extrema descrença, de desconfiança nos políticos, tendem a aparecer candidatos chamados outsiders, com discursos antipolítica, que podem crescer. Eu acredito que o Dória é um desses candidatos, depende um pouco do que ele vai fazer em São Paulo. Se o governo dele vai ser um governo efetivo, se ele vai continuar fazendo marketing, pintando muro, isso é insuficiente. Pode prender a atenção do eleitor 6 meses e depois. O Lula hoje é o candidato muito competitivo. Hoje, todos os outros candidatos se aliam fazendo a seguinte indagação: quem será o anti-Lula? Não se pergunta se o Lula vai disputar. Todos sabem que hoje ele disputaria.
quem é o candidato mais adequado, com maiores características, com melhores características para representar o anti-Lula. É o Dória? Seria o Bolsonaro? Essa é a pergunta para 2017. E para 2018, como o Brasil, cada dia, cada mergulho na política é um flash, eu não ouso fazer nenhuma ponderação e nenhuma bola de cristal, porque a gente não sabe se esse governo vai terminar, como esse governo terminará, inclusive. Isso era a minha pergunta seguinte. Você duvida, assim, quer dizer, você acredita que pode-se chegar a um grau de instabilidade, que o governo não consiga se manter? Eu acho que nós temos um questionamento. Para além da questão da Lava Jato? Não, da chapa, do julgamento da chapa de Temer no TSE. Nós começamos essa entrevista com você nos informando que existiam 83 nomes. 83 inquéritos, ou seja, pelo menos... Que são quase 400 nomes. Que são quase 400 Mas nomes. Esse número é ainda... Metade da República provavelmente está envolvida ou em corrupção, ou sob suspeita, ou em Caixa 2, ou em financiamento ilegal de campanha. Isso seria menor, ou em esquemas, digamos, muito maiores. Eu acredito que isso vai gerar mais instabilidade, mas uma instabilidade na sociedade, porque Dilma e Temer são diferentes e podem cair ou não por motivos diferentes. A presidente Dilma, ela caiu por protestos, 77% da população queria que ela saísse, ainda que não conhecesse as razões pelas quais ela iria sair, mas ela não tinha apoio no Congresso. Vejamos o caso do presidente Temer, que tem uma legitimidade popular extremamente reduzida. Ele deve ter índices de popularidade muito mais baixos do que da presidente, que antecedeu o presidente Dilma. Mas ele tem um apoio enorme no Congresso, justamente porque esse Congresso levou o Temer a esta posição de presidente para se proteger. Então é um governo que se defende, que se protege o tempo todo e que está fazendo tudo e tomando vários passos para se proteger. Que se protege das próprias investigações. Na primeira delação que foi divulgada, que todos vocês aí receberam por WhatsApp, o delator afirmou, ainda sem demonstrar, que o comandante do esquema da propina ou da corrupção ou do financiamento ilegal das campanhas no Congresso era o atual presidente Temer, que ele tinha um esquema dentro do Senado, coordenado pelo Renan, e dentro da Câmara dos Deputados, nos quais entravam os dois mosquiteiros, Padilha e Jucá. Ou seja, todo esse governo, ou parte significativa dos seus ministros e de sua base, está citado, está delatado, está envolvido de alguma maneira nesse processo. Então, esse governo tem que se proteger. E se proteger significa se blindar internamente. O governo tem 80% de avaliação negativa e ele não presta contas para a opinião pública e não prestará. Quem derruba um presidente, para terminar se esse governo caiu ou não, só quem derruba um presidente é um Congresso. É isso que eu queria dizer. Sim. Então, mas, concretamente, tem aí umas reformas bastante indigestas, que se é o Congresso que derruba o presidente, por outro lado, é esse Congresso que é eleito pela população que vai votar essas reformas, que é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que mexem com a vida, que mexem diretamente com a vida das pessoas, dos trabalhadores, dos brasileiros em geral. Na sua opinião, enfim, o governo consegue sobreviver bem a essas votações por conta dessa base sólida que ele tem, que o governo Temer, que o presidente Michel Temer tem, ou ele pode, enfim, começar a enfrentar dificuldades? Qual que é a sua percepção hoje? A minha percepção foi que o governo Temer teria que fazer essas reformas que são indigestas, que são impopulares e que penalizam grande parte da população em tempo recorde. Ele conseguiu passar a PEC sem nenhuma discussão e com extrema... A PEC do final do ano passado, a PEC de dezembro do ano passado, que congela investimentos imediatos. Isso é muito grave. Mas ele tinha estabilidade suficiente, ele fez isso muito rápido. Até junho, agora, o Temer tentará votar todas as reformas, seja as trabalhistas, seja a reforma da Previdência, que não é uma reforma, que é praticamente a extinção da aposentadoria. Mas, quanto mais se aproxima de 2018, quanto maior é o volume de informações negativas sobre o seu governo, quanto maior é o volume de informações
de envolvimento do próprio presidente e dos seus auxiliares em corrupção, menor a legitimidade que esse governo tem para passar as reformas exatamente como elas estão. Por quê? Porque os deputados podem apoiar Temer, mesmo sem popularidade, mas, à medida que se aproximam as eleições, esses deputados precisam maximizar votos. E quanto mais se aproxima das eleições, mais os eleitores vão se lembrando que aquele deputado votou contra a sua aposentadoria. Agora, então ele pode ter um existe cenário uma campanha mais do instável. governo, existe uma campanha do governo que é bastante, digamos, que pressiona bastante o contribuinte, dizendo, olha, se não votar essa reforma da Previdência, a Previdência vai acabar e o governo não vai poder pagar pensão nenhuma, aposentadoria nenhuma, então temos que fazer a reforma. Esse nível de informação, você acredita que a reação, a pressão do eleitor pode superar esse nível de informação que o governo, enfim, essa pregação que o governo está fazendo através de campanhas? Né? Essa ideia assim, que é assustadora, as pessoas não podem achar, não, então eu prefiro que mexa com a minha aposentadoria. A comunicação institucional do governo Temer era muito frágil, no geral, não só nesse episódio, não só nessa comunicação dessa reforma, como nas demais comunicações institucionais, ele demonstrou bastante fragilidade, seja porque a equipe que ele contratou é frágil profissionalmente, seja porque o conteúdo daquilo que ele vai comunicar é um conteúdo muito negativo. Você comunicar que você vai uma proposta no qual você vai ter que trabalhar 49 anos, é muito difícil de ser comunicada, por melhor que fosse supostamente. Mas as pesquisas já demonstravam que 66% do eleitorado em dezembro de 2016 eram contrários à PEC. A comunicação feita pelo governo agora, ela não convence por uma razão muito simples. Todas as pessoas, seja o empresário que paga eventualmente a Previdência, seja um trabalhador que também paga mais essa Previdência, sabe o que significa a Previdência Social. E, além disso, nós temos uma outra característica. A Previdência ela é bastante antiga no Brasil, ela tem uma memória bastante positiva dos resultados dela, da sua aposentadoria. Não há nenhuma publicidade capaz de transformar um remédio amargo numa pílula dourada. Elcimara, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Acabou? Eu não Nosso respondi. tempo acabou. Obrigada. Pena. O que você não respondeu? O que você quer dizer? Enfim, eu acredito que, independente da pressão popular, a reforma vai passar. Não do modo como ela está sendo feita, que já mesmo os economistas liberais dizem que ela é bastante cruel, com algumas modificações. Renan já mostrou isso. Eles têm muito medo, os deputados, de serem castigados por esses eleitores na base, ao votar a reforma da Previdência. Pode dar uma atenuada, mas o Temer tem base. Ok, obrigada demais por vir ao Mundo Político. Obrigada a vocês, Mundo Político. Eu conversei com Elcimara Teles, e ela é cientista política, professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. Nossa conversa aqui foi sobre esse momento em que há uma movimentação em Brasília, uma forte expectativa pela lista dos delatados pela Odebrecht, que chegou já ao ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, e o Mundo Político está na expectativa dessa lista. Isso mexe com o Congresso, mexe com o governo, e como que o governo vai agir, inclusive em relação às votações que ocorrem, enfim, há uma agenda do governo para que ocorram votações de forma acelerada. Como que o Congresso vai agir daqui para frente com essa iminência da divulgação dessa lista? O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.